Bom dia, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil e de todo canto do mundo, porque o mundo é Vasco. Um bom dia a todos. Muito bem, eu estou aqui estudando, como costumo fazer todas as manhãs, né? Voltei à minha rotina, já estou em casa, graças a Deus. Vou fazer aí uma bateria de exames para saber se está tudo bem. Espero que sim, estou bem melhor, me sentindo bem melhor, ainda não estou 100%. Porque o Covid deixa aí uma série de situações, né? Reminiscências, né? Que você precisa tratar. Mas estou bem melhor. E eu resolvi dar um alô para vocês aqui. Bom dia a todos aí, né? Já boa tarde, mais meio-dia. E provocado aqui pelo Vitor Quintanilha. Vitor Quintanilha me fez uma indagação que eu já esclareci em alguns lugares, já falei em live, já escrevi sobre isso, mas as pessoas estão sendo contundentes com relação a isso, então eu achei interessante fazer uma live para poder explicar a todos essa situação de SAF e meu posicionamento. E estou vendo aqui que o Beto Calabouço está por aqui, um abraço grande para você, Beto. Alegria ter a tua participação aqui no meu ao vivo no Instagram, surpresa, né? Estamos aqui já com mais de 500 pessoas aqui. Então, provocado aqui pelo Vitor Quintanilha, no meu direct do Instagram, muito educadamente, falando que ele tem dito em vários fóruns aí, discussões, grupos de WhatsApp, qual é o meu posicionamento sobre SAF, por que mudou, se é que mudou, enfim. E ele coloca o seguinte, ele coloca um vídeo, né, que eu já inclusive esclareci, de uma entrevista que eu dei para o irmão vascaíno Mário Coelho. Também, agora, um pequeno trecho de uma entrevista que eu dei para o irmão vascaíno Dieguinho. Ambos youtubers que eu respeito bastante, que eu gosto bastante, né? Dieguinho ficou chateado comigo aí na época da eleição, por alguma coisa que eu falei. Já pedi desculpas se eu não me fiz entender da maneira como eu gostaria, e peço novamente aqui sem problema nenhum, porque eu gosto muito do Diego como torcedor do Vasco, né, entusiasmado, um comunicador inteligente, bem-humorado, engraçado. Não tenho nada contra YouTube nenhum, né? Não tenho nada contra YouTube porque não gosta de mim, porque não fala de mim. Isso aí é cada um no seu canal, faz o que entender que tem que fazer. Eu respeito a democracia. Quem respeita a democracia, respeita quem fala mal de você, quem não gosta de você, quem não fala de você também. Porque é uma democracia, a pessoa faz o que quiser dentro do canal dela. Eu respeito muito a liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação de pensamento. Eu, pelo contrário, acho que a gente não tem que controlar o que as pessoas dizem. As pessoas são livres para pensar e concluir aquilo que elas bem entenderem, tá bem? Então, me passa aqui essas dois trechos de entrevista, no qual eu, no canal do Mário, falo que até sou favorável à SAF. A pergunta do Mário foi bem mais genérica, foi uma pergunta se eu entendia que valia a pena. Na época era um projeto de lei, nós estamos falando aí de uma dessas entrevistas aí em março do ano passado, do ano retrasado, 2020, né? Talvez até antes, enfim. E o Mário perguntava, na época não tínhamos nem lei, era um projeto de lei, e o Mário perguntava se achava que aquilo era uma boa para o futebol brasileiro, se podia ser uma boa para o Vasco, e eu disse que sim, da maneira como o projeto de lei estava feito, nos estágios que eu estava de estudar o problema do Vasco, ainda sem ter elaborado o projeto Somamos, ainda sem ter ido ao mercado mostrar o projeto Somamos, ainda sem ter tido a repercussão positiva que eu tive do mercado, ainda sem ter feito um plano de negócios para o Vasco, estudando todas as alternativas de captação de recursos, solução financeira, ainda sem ter tido a oportunidade de ter feito uma modelagem financeira com os economistas e administradores que fizeram parte da elaboração do projeto, ainda sem debater com a equipe de executivos, né, do qual nós temos aí executivos renomados de mercado, como Francisco Lopes, que foi diretor do Manchester City, que foi diretor do Barcelona, o Newton Leão, que já foi CEO da Arena Corinthians, já foi CEO do Flamengo,
já trabalhou no Botafogo, já trabalhou no Vitória da Bahia, no Bahia. Nós não tínhamos ainda conversado com Augusto Tanuri, que é diretor da revista da revista Veja, na época era diretor da revista Exame, né? Porque foi adquirente, comprador, um especialista que é em reestruturação financeira do Grupo Abril. Nós não tínhamos conversado ainda com Rosenberg, que é um dos maiores economistas do país, que discutiu a dívida externa do país, que já foi assessor da Presidência da República, que é professor do ITA. Nós não tínhamos discutido ainda com Elton Simões, que foi diretor da Globosat por anos, foi diretor do canal Disney, foi idealizador do pay-per-view da Globo, foi idealizador de vários programas de esportes, do Sport TV, foi o criador do Premier Combate. Então, toda essa equipe e vários outros, como o João, lá do Benfica, né, e outros, o João Rodrigues, né, e outros grandes executivos que fazem parte aí do nosso time de executivos, todos muito bem experimentados, com alta credibilidade no mercado nacional e internacional, nós debatemos todas as soluções para o clube, incluindo a possibilidade de venda do futebol à época. E depois disso tudo acontecer, ou seja, essas entrevistas foram dadas antes disso tudo. Depois que aconteceu a elaboração do projeto, do plano de negócios, da modelagem financeira, dos brainstorms com os executivos e principalmente da gente ter ido ao mercado com todos esses documentos e o mercado ter respondido tão bem, tendo dado ao Vasco a oportunidade de obter recursos do exterior a um custo muito barato. Só para vocês terem uma ideia, eu vejo pessoas falando que o dólar estava 3 e pouco e que agora está 5 e pouco, que a gente ia dolarizar a dívida do Vasco, que ia ser terrível. Primeiro que isso não é verdade. Quando a gente foi ao mercado para capital, o dólar estava em 5 e tal, 5,30, 5,20, não me lembro agora, mas algo assim, né? A diferença é muito pequena se você considerar que nós íamos ter 3 anos de carência, que nós íamos ter 15 anos para pagar depois dos 3 anos de carência, que nós tínhamos a possibilidade de pagar em algumas alternativas, inclusive com um percentual pequeniníssimo do futebol, né? O total do levantamento, que era cerca de 200 milhões de euros, caso a gente quisesse levantar isso tudo, que não havia necessidade, significaria somente 20% do futebol, que é muito menos do que estão se falando aí, para se receber muito menos. Então, nós não temos uma questão assim de se fosse comigo, sim, se não fosse comigo, não tem nada a ver. Até poderia ter, porque eu sou honesto, sou íntegro, não estou indo para o Vasco para colocar dinheiro e tirar mais, não estou indo para o Vasco para tirar absolutamente nada. Então, até esse poderia ser um argumento plausível, razoável, racional, né? Diferente das pessoas que lá estão. Estou indo para o Vasco para poder ajudar o vascaíno a sorrir, para poder colaborar com o meu tempo, com o meu trabalho, com minha dignidade, com a minha integridade, com a equipe que eu consegui montar, com o projeto que eu tenho, implementar e fazer com que os vascaínos voltem a ficarem felizes por disputar títulos e conquistarem títulos. Então, até poderia ser, mas não é o caso, eu compreendo. Sabe por que eu compreendo que essa diretoria está desesperada e vê na SAF a única alternativa? Porque eu mesmo cheguei há 2 anos atrás a achar que isso pudesse ser uma alternativa e não tenho problema nenhum de mudar diante daquilo que eu estudei, diante daquilo que eu trabalhei, diante daquilo que eu conversei com o mercado, diante daquilo que eu tive de resposta do mercado. Eu vi que não é a melhor alternativa para o Vasco nesse momento, por várias razões, né? O Vasco, ele está no momento onde sua administração está mal organizada, suas finanças estão desequilibradas, o Vasco esportivamente está numa situação muito ruim. O fato de estar na 2ª divisão significa que sua valuation é bem inferior a caso estivesse na 1ª divisão. Os valores que estão sendo colocados aí, o melhor que eu consegui ouvir até agora no momento é de R$1 milhão, talvez por 90%. É muito pouco, né? É o faturamento do rival num ano.
O nosso projeto, a gente fatura mais do que isso em 5 anos, 6 anos. Né? Nós fizemos um projeto para 15 anos, no qual a possibilidade de parceria no futebol existe depois de 15 anos, para que alguém se apaixone pela marca Vasco, alguém que vale a pena, né? Onde possa levar um percentual bem reduzido como parceiro de evolução e crescimento da nossa instituição. Nunca pensamos em entregar o controle acionário, entregar, né, de qualquer maneira, a qualquer preço, principalmente um preço super baixo como esse que está sendo colocado, a operação do nosso futebol, porque é simplesmente entregar um ativo para outro ganhar dinheiro, quando a gente pode, com o nosso próprio ativo, uma vez bem organizada a instituição, a gente ganhar dinheiro para nós mesmos, reduzirmos a nossa dívida, investirmos em novos projetos de marketing comercial que possam alavancar a nossa instituição, que possam acelerar nossas receitas, como o projeto que a gente tem para as Casas Vasco, como o projeto de revitalização do estádio, como os projetos de revitalização das nossas sedes, como um melhor equacionamento de uma independência financeira que não faça a gente depender de empresário, para que a gente não fique mais na mão de empresário, para que a gente possa vender os nossos valores, os nossos talentos, por quanto a gente quiser, quando a gente quiser, quando a gente entender que é melhor, isso vai dar certamente uma otimização no preço de venda. Então, gente, é muito diferente, né? Vamos pontuar aqui. Quando eu dei essas entrevistas, não havia ainda projeto Somamos, não havia ainda plano de negócios, não havia ainda modelagem financeira, eu não tinha ido ao mercado, bater mercado com esse projeto ainda para saber se ele teria uma receptividade. Eu fiquei muito bem impressionado de que o projeto teve receptividade e captou oportunidade de recurso para o Vasco. Isso foi uma coisa espetacular, né? Houve o retorno do mercado com relação a isso. Não tinha havido ainda a oportunidade de fazer o brainstorm com a equipe de executivos como a gente fez, para chegar à conclusão de que a SAF não era a única alternativa e que, com certeza absoluta, não era a melhor alternativa para o Vasco. Pelo tamanho da torcida do Vasco, pela depreciação das receitas do Vasco, que eram perfeitamente possíveis de serem aumentadas com um investimento razoável, com a operação que a gente pretendia fazer, que era uma operação de profissionais. Muita gente fala, mas você estava com fulano ou ciclano, não importa a política, porque o que a gente ia fazer no clube era uma gestão no qual quem ia fazer a gestão eram os executivos. Os políticos, eles vão estar lá independente de qual seja o formato. O fato de que a gente não vai utilizá-los na gestão não significa dizer que eles não continuarão no clube, seja no conselho de beneméritos, sejam porque são beneméritos, sejam porque são antigos no clube, e fazem parte da história do Vasco. Entendeu? A gente não tem que sair destruindo ninguém para poder fazer as coisas acontecerem. A gente precisa simplesmente colocar as coisas no seu devido lugar, com uma gestão profissional, com gente capaz, que tenha credibilidade no mercado. Todos esses executivos que a gente está trazendo, executivos que já trabalharam no Benfica, por exemplo, executivos que já trabalharam no Manchester City, no Barcelona, no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Bahia, no Vitória, no Botafogo, têm experiência de sobra para trazer marcas para dentro do Vasco novas, para trazer novos parceiros, porque eles têm confiança do mercado. Né? Quando você fala de trazer para dentro da gestão, por exemplo, um Elton Simões, isso dá confiança em todo o meio de televisão, pela experiência que ele tem. O cara foi diretor da Globo, o cara foi diretor da Globosat, o cara foi diretor do canal Disney. Quando você fala de trazer para dentro da gestão Rosenberg, isso dá credibilidade do Vasco junto a uma Nike, por exemplo, e todas as marcas que ele levou para o Corinthians. Quando você fala de trazer um Newton Leão para o Vasco, isso dá credibilidade junto à Adidas, isso dá credibilidade junto a uma série de outras empresas importantes que já se relacionam ou se relacionaram com grupos no qual o Newton já trabalhou ou é diretor. Quando a gente fala de trazer para o Vasco, por exemplo, um Augusto Tanuri, que é um dos principais reestruturadores financeiros do país, já comprou diversas empresas, a última foi a Editora Abril, você traz a confiança de muitas instituições financeiras que sabem o trabalho que ele faz.
Então, com isso, a gente via um cenário onde a necessidade de se transformar o futebol do Vasco em empresa era completamente supérflua, totalmente desnecessária, e seria um desperdício, porque a gente não precisava se desfazer de um ativo. E eu vejo que essa diretoria chega a essa conclusão porque ela está onde eu estava 2 anos atrás. Aonde que eu estava 2 anos atrás, quando eu dei essas opiniões que eu dei, de que poderia ser interessante e tudo mais? Onde eu estava? Eu estava num estágio de estudo dos problemas do clube, no qual eu não tinha feito ainda um projeto, eu não tinha feito um plano de negócios, eu não tinha feito uma modelagem financeira, eu não tinha ido ao mercado de verdade. Eles não estão indo ao mercado, eles estão pedindo ao KPMG para ir ao mercado por eles. Eu não vejo eles saindo por aí, batendo na porta de todo mundo como eu bati. Então, eu não tinha mostrado ao mercado o projeto, eu não tinha tido uma resposta tão favorável do mercado, muito acima do que eu podia esperar, como eu tive. Então, era um contexto completamente diferente. Não tem absolutamente nada a ver com estar ou não estar, ou mudar de opinião simplesmente porque está ou não está. Aqui a minha opinião é sempre no sentido de tentar fazer o melhor para o Vasco se recuperar. Eu tenho um compromisso com os vascaínos que é fazer o Vasco ser campeão da porra toda. E para isso, hoje eu vejo claramente que uma SAF não é a melhor alternativa. Ainda que possa ser uma alternativa, não é a melhor para o Vasco. Porque a gente não sabe quem vai comprar, como vai comprar, por quanto vai comprar, se parte dos recursos, ou a maior parte dos recursos, vai entrar com a própria operação do futebol, que mostra que é totalmente desnecessário fazer isso. Se vai entrar alguém que a gente não possa confiar, alguém que já esteja em volta do clube há muitos anos, pessoas que inclusive estão como dirigentes do clube, que têm dívidas do clube, a gente não sabe. Se o rival vai fazer parte disso agora ou no futuro, se isso é um movimento estratégico de pessoas que não gostam do Vasco, empresas de televisão que não gostam do Vasco, ou rivais que não gostam do Vasco, se isso é um movimento que pode ser ruim para a gente do ponto de vista estratégico nesse momento, com valores muito abaixo do que realmente pode valer o futebol do Vasco, se bem organizado, do que pode valer a marca Vasco, porque quando você vende futebol, você não vende só o futebol, você vende bilheteria, você vende hospitalidade, você vende todo o patrocínio, toda a possibilidade que você tem de licenciamento de uso de marca, você vende o programa de sócio-torcedor, tudo isso vai embora. O que sobra para a instituição? Muito pouco, do ponto de vista de possibilidade de arrecadação. E com isso a gente vai estar provavelmente matando as nossas sedes sociais, porque se não vai ter mais recursos subsidiados pelo futebol para isso, porque vai visar única e exclusivamente o lucro do empresário que entrar, vai ficar difícil arrecadar para essas atividades, para as atividades olímpicas, paralímpicas. Então a gente tem uma preocupação muito grande com a sobrevivência dos valores do Vasco, que sempre foram fundados no associativismo, no coletivismo, nas entregas sociais. É isso que distingue o Vasco dos outros clubes. A gente vendeu o nosso futebol por tão pouco para que a gente possa ser igual a qualquer outro clube médio, não fará mais a gente ser quem a gente se orgulha de ser, que é um clube com distinções, com caracteres que distinguem o clube de outros clubes. Então, gente, vejam bem, naquele contexto lá, eu não tinha ainda feito 90% do que fiz. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a lei, naquela época, a lei não existia ainda, era só um projeto de lei. E por incrível que pareça, o projeto de lei era melhor do que o projeto, do que a lei. E eu explico por quê. Quando a lei vem, o presidente Bolsonaro, ele decidiu vetar um artigo, um dispositivo da lei muito importante, que era um dispositivo que garantia a você, a qualquer pessoa, saber, né, principalmente ao clube que estava vendendo seu futebol, saber quem é o investidor indireto. Por exemplo, se entrar hoje um investidor no Vasco, a gente vai saber quem é o CNPJ que está ali junto com o Vasco formando a SAF. Mas a gente não vai saber nunca quem são as pessoas que estão atrás daquele CNPJ. Porque o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de disclosure, ou seja, de exibição
de quem são os sócios do parceiro que está formando a SAF com o Vasco. Isso foi vetado pelo presidente Bolsonaro, isso não está na lei. Então, por exemplo, se as pessoas que estiverem comprando lá forem rivais do Vasco, forem pessoas estrategicamente ligadas a rivais ou outros interesses que sejam de não fazer o Vasco estar no topo, a gente nunca vai saber. Então a lei veio pior do que o projeto de lei, na época que eu falei sobre isso. Em segundo lugar, eu não tinha estudado tanto como eu estudei de março de 2020 até hoje. Hoje eu vejo que existem muitas outras alternativas de captação de recursos de uma maneira muito mais clara que eu via quando eu conversei com o Mário e com o Dieguinho sobre o assunto naquela época, que era uma conversa muito mais genérica, não era uma conversa sobre Vasco propriamente dita ali, sobre transformação do Vasco, muito menos, eu jamais cogitei de entrega de controle acionário. E jamais cogitei uma valuation tão baixa como essa que estão se falando, até porque o Vasco, inclusive, estava na primeira divisão naquela época, não estava na segunda divisão, o que faz a valuation ser muito menor e que faz a gente fazer a pergunta, que é muito clara, de que se o Vasco precisa virar SAF para subir para a primeira divisão, porque se não precisa, é melhor aguardar, porque a valuation, se essa fosse a única solução, que a valuation será muito maior. Ou seja, esta pressa, esta necessidade é pessoal, ela não é institucional, ela não é pelo Vasco, ela é pelo mandato, pela gestão, que é uma porcaria, que não consegue captar recursos, que não consegue gerar credibilidade junto aos próprios grupos que apoiam essa gestão, que estão decepcionados com a liderança que tem, né? Porque o cara se acha, né? Eu tenho certeza que os 6 grupos lá, acho, que compõem a Mais Vasco, a maioria dos grupos e das pessoas, dos sócios do Vasco que apoiavam, hoje estão arrependidas, porque veem que a sua liderança está muito aquém daquilo que se podia esperar. A sua liderança, ela não atinge a capacidade que esses grupos têm de entregar alguma coisa positiva para o clube. Então isso é um ato de desespero, talvez até um ato pessoal de se pagar, talvez um ato até estratégico malicioso, que eu não quero entrar nesse item, né, nessa possibilidade, mas o fato é que não é o melhor para o Vasco, ponto. E me cabe, como agente político, como líder de tantas milhões de pessoas que confiam em mim, confiam naquilo que eu estou dizendo, alertar de que isso não é o melhor para o Vasco. É a única coisa que eu posso fazer, uma vez que sequer no conselho eu estou. Né? Pelo contrário, tenho pedido ao Conselho de Benemérito a oportunidade de apresentar o Projeto Somamos para que eles possam ver o sucesso que o Projeto Somamos fez no mercado e como é possível o Vasco se recuperar através de um projeto bem elaborado, através de um plano de negócio, através de uma modelagem financeira, que não precisa desesperadamente entregar seus ativos, principalmente o futebol, que é um dos nossos ativos mais valiosos, para uma lei que não está testada, que a gente está vendo aí que o Botafogo e o Cruzeiro não estão voando, como as pessoas podiam imaginar que poderiam voar, né, que vai demorar e muito para isso acontecer, se é que um dia isso vai acontecer, que depende muito de quem vier. Vejo as pessoas falando com muita alegria aí, que o Grupo City comprou diversos clubes que estão muito mal, porque não é o objetivo do Grupo City. Inclusive quem fez essa compra foi o Francisco Lopes quando estava no Manchester City, então converso muito com ele sobre isso. Né? Esses clubes todos comprados pelo Manchester City, 90% estão disputando segunda divisão, ou risco de rebaixamento, ou não estão em posições boas. O dinheiro que foi entregue não foi alto, não foi para resolver o problema para sempre. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. E eu compreendo, de certa forma, o desespero do gestor que lá está, que é muito ruim, diga-se passagem, muito ruim mesmo, muito incompetente, muito fraco. Muita história e pouca ação, muito pouco tesão. Isso não é uma questão só da minha percepção, acho que isso hoje é a percepção de todos. Que o Vasco não tem um dirigente à altura das suas tradições, à altura dos desafios que se impõem de serem enfrentados, que não tem nem tesão, sangue nos olhos, vontade realmente e competência para enfrentar tantos obstáculos que o Vasco precisa enfrentar para voltar a ser o Vasco que nós queremos. Então, esse é um ato de desespero que eu entendo. Por que eu entendo? Porque eu já estive nessa situação 2 anos atrás.
Por que que eles concluem que essa é a única solução? Por uma razão simples, porque eles estão exatamente como eu estava quando eu dei essas entrevistas para o Mário, para o Dieguinho. Quando eu fiz os meus posts falando sobre alternativa de solução financeira, eles estão na mesma situação que eu estava. Qual é a situação que eu estava 2 anos atrás? Eu não tinha um projeto, eles não têm um projeto, não fizeram um projeto. Eu não tinha um plano de negócio, eles não fizeram plano de negócio. Eu não tinha modelagem financeira, eu não tinha ido ao mercado com esses documentos, coisa que eles não têm, logo eles não foram, e eu não tinha tido resposta do mercado, eu não tinha uma equipe de 12 executivos para fazer brainstorm sobre tudo aquilo que estava sendo construído. Então eles estão exatamente como eu estava 2 anos atrás, sem projeto, sem plano de negócios, sem modelagem financeira, sem equipe executiva para fazer um brainstorm e sem bater o mercado para saber a receptividade do mercado, que foi muito além, muito maior do que eu podia esperar. Foi muito positiva. Um simples candidato, sem estar no clube, conseguiu, através de um belo projeto, com um plano sustentado por um plano de negócio e uma modelagem financeira, recursos do mercado, recursos de financiamento com juros muito baixos. Tinha possibilidade de financiamento que a gente conseguiu, por exemplo, com relação a um fundo que vocês podem pesquisar aí, que é um fundo super conhecido, que é Ethos Assets Management, cujo, além da carência de 3 anos, ou seja, 3 anos sem precisar pagar absolutamente nada de juros, a gente só começava a pagar no 4º ano a 0,5% ao ano. Ah, mas é arriscado dolarizar a dívida, mas em primeiro lugar a gente não ia dolarizar a dívida, a gente com o dólar que a gente ia pegar, a gente ia pagar a dívida. Não teria, a gente teria uma nova dívida em dólar, só que ela seria redeada pelas receitas que a gente estava construindo em dólar também, porque eu não sei se vocês se lembram, essa era uma das principais razões porque a gente faria um movimento oposto ao que essa gestão está fazendo. Em vez de vender, a gente ia comprar ativo. A gente queria comprar um clube em Portugal, coisa que agora o Flamengo está copiando, coisa que agora o Atlético Mineiro está copiando. A gente queria comprar um clube, não vender. Por que a gente queria comprar? Porque isso era uma maneira de ter receitas em dólar, e isso é um hedge. Por que a gente ia botar uma filial nossa, uma agência de negócios nossa, que ia ser inclusive na First Access em Londres, se vocês virem com o projeto, isso está contemplado lá, porque seria uma forma de captar patrocínios em dólar. Ou seja, a gente não estava só criando uma despesa em dólar, a gente estava também buscando receitas em dólar, mas para redear e minimizar o risco do empréstimo ser em moeda estrangeira. Porém, ainda que a gente pudesse considerar esse risco, que ele não houvesse hedge nenhum, quando você fala de uma modelagem construída em cima do pagamento de juros a partir do 4º ano a 0,5% ao ano, isso é muito menos. Qualquer conta matemática que você fizer, você vai ver que o Vasco tem hoje empréstimos de 12% ao ano. E às vezes somado com o IGPM, que vocês sabem que já bateu 25% ao ano, ou seja, quase 40% ao ano. E quando você soma, e no caso desses acordos, né, quando a gente estiver falando não de empréstimos, mas de acordos que o Vasco deve, judiciais, por exemplo, incide ainda honorários, multa por descumprimento, que podem levar a um serviço da dívida de mais de 50%. E a gente está falando de 0,5%, na pior das hipóteses, falando de 6,75%. Se você comparar com o que o Vasco paga hoje, em termos de multa, em termos de multa por inadimplemento, juro, correção monetária, isso é muito, muito menor. Qualquer conta matemática simples que você faz, você vê que isso, na verdade, ia resolver o problema do serviço da dívida e dar fluxo de caixa positivo para o Vasco, é o que o Vasco precisa hoje. Coisa que não tem, exatamente porque fica fazendo acordo e não cumpre, faz acordo e não cumpre. Cada vez que o Vasco não cumpre um acordo que fez, e aí vem a imprensa festejar que fez acordo, mas vai cumprir. Ao não cumprir, aí incide multa, incide uma série de elementos que tornam o Vasco inviável, por conta de uma operação que é amadora, por conta de uma operação que não consegue captar recursos no mercado, porque não tem criatividade para poder construir um projeto de
repaginar a marca Vasco no mercado como nós fizemos. E é isso que o Vasco precisa. O Vasco hoje, se ele entregar o seu ativo futebol, quem comprar e tiver o mínimo de inteligência vai aumentar o nosso faturamento em cerca de 5 a 6 vezes em poucos anos. Coisa que o Vasco pode fazer. E utilizar isso para seu próprio benefício e não para o benefício de terceiro. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Agradeço ao Victor Quintanilha, que fez essa indagação e que acabou me motivando a vir aqui a público, para que possa, para que vocês possam ter uma resposta para entenderem exatamente, né, que aquilo ali foi um outro contexto. A lei piorou muito, né? A lei hoje, ela não é como na época que o projeto de lei dizia que você saberia quem está entrando. Hoje você não vai saber quem está entrando. Naquela época eu não tinha ainda o projeto elaborado, o projeto só foi feito em setembro de 2020. Nós não tínhamos ainda discutido com o mercado os efeitos do projeto, nós não tínhamos feito ainda plano de negócio, não tínhamos feito modelagem financeira, e nós não tínhamos, principalmente, que é o mais importante, a resposta do mercado. Você pode ter um monte de trabalho, monografia, slide, você pode ter tudo do bom, do melhor, da melhor qualidade, mas se o mercado não responde, não se interessa, significa que todo o teu trabalho foi um lixo. Agora, quando você faz um trabalho que chama a atenção do mercado, que o mercado chega junto, que o mercado te diz que tem os recursos para você poder implementar aquele projeto, que o mercado confia que aquele projeto vai gerar capacidade de pagamento como ele confiou, aí é outra história, meu amigo. O projeto está testado. Quando eu falo com muita convicção de que o Vasco vai dar certo através da implementação do projeto Somamos, não é por uma arrogância, prepotência minha, por absolutamente nada pessoal. É simplesmente pelo fato de que foi entregue ao mercado e o mercado respondeu favoravelmente. Se tudo aquilo que a gente fizesse pudesse ser o mais lindo do mundo, o mais lindo dos sonhos, e o mercado tivesse dito, não, isso é loucura, não, para isso a gente não entra, nisso a gente não acredita, não teria adiantado de nada esse trabalho. Poderia ser lindo para colocar num quadro, na parede, mas não para resolver o problema de uma instituição. Mas quando a gente faz um trabalho que a gente entrega ao mercado, e o mercado te dá uma resposta tão positiva, daí que vem a minha convicção. A convicção de que sim, quem está lá está errado. E está lá dizendo que essa é a única solução por uma razão simples. Não trabalhou da maneira como tinha que trabalhar, não se esforçou da maneira como tinha que se esforçar. Entrou no clube diante de uma grande sacanagem que foi feita, todo mundo sabe, com uma arrogância, uma prepotência fora do comum, achando que simplesmente por estar lá as coisas iam acontecer e não aconteceram. Não conseguiu cumprir as promessas de campanha, mostrando que elas eram única e exclusivamente para enganar a trouxa. E agora, diante do cenário que é terrível, porque não conseguem sequer pagar os funcionários, nós tivemos que apoiar os youtubers aí que fizeram campanhas de Natal. O Aquiles testemunha do esforço que eu fiz para ajudar, eu colaborei com as cestas de alimentos dos funcionários, porque sequer comida na mesa do Natal nossos funcionários do Vasco tinham. E essas pessoas não estão nem aí, não estão preocupadas com as pessoas que trabalham no Vasco, não estão preocupadas com você, torcedor de verdade. Vocês podem se iludir com essas notícias falsas que são trazidas toda hora, de que fulano do Chelsea vai comprar, que o Sheik vai comprar. Isso é mentira, isso é para fazer você tomar gosto de que esse é o único caminho. Isso é uma tática de marketing, de venda, de uma ideia, para poder te convencer de que esse é o único caminho que o Vasco tem, e vocês vão chorar e se arrepender se forem comprados, se o Vasco for comprado, o futebol do Vasco for comprado, por alguém que não pensa no Vasco, que não é apaixonado pelo Vasco, que não está nem aí para o Vasco, que vai usar única e exclusivamente para vender jogador e ganhar lucro. Não vai fazer a gente ser campeão da porra toda como a gente quer. Se aparecer alguém, eu vou ser o primeiro a dizer, ótimo, vamos nessa, porque vale a pena. Se o preço realmente valer a pena, né? Se realmente o preço vier de fora do sistema e não do próprio sistema, porque as pessoas querem comprar os clubes no Brasil usando a própria operação do clube para pagar a compra. Pelo amor de Deus, gente, isso é golpe. Isso é golpe autorizado pela lei, uma lei mal feita, uma lei que não protege o clube propriamente dito disso.
Então me cabe alertar, porque a lei piorou da época que eu dei aquela entrevista, porque eu não tinha esses elementos, não tinha essa resposta do mercado. É simples assim. Como é que pode ter alguém nessa altura do campeonato que pode achar que eu quero uma coisa se for para mim, se não for, eu não quero nada do clube. Em hipótese nenhuma. A única coisa que eu quero é entregar, é fazer o Vasco ser campeão da porra toda, que é perfeitamente possível. Aí o Palmeiras disputando o título mundial, tá aí o rival toda hora nas finais, com vários títulos nos últimos 5 anos. Tá aí o Atlético Mineiro, que tem uma dívida maior do que a nossa, disputando tudo, com grandes craques. Por que nós não podemos? Por que nós vamos desistir de nós mesmos? Porque esses políticos tem tudo que é lugar, gente. A gente vai desistir do Brasil, porque o Brasil tem políticos? A gente vai desistir do nosso estado, aqui no Rio de Janeiro, porque tem política? A gente vai desistir da nossa cidade? Você vai desistir da sua cidade, do seu país? Mas esse negócio de associação civil não dá certo. Dá certo, sim. A FIFA é uma associação civil. E é trilhardária. Gera recursos para diversas e diversas associações no mundo todo, promove futebol, tem a competição mais valiosa do mundo. A UEFA é a associação civil sem finalidade lucrativa. A CBF é a associação civil sem finalidade lucrativa. Então tem um... Tá bom, filho, deixa eu tô ao vivo. Daqui a pouco a gente fala. Não, espera. Tô morrendo de fome. Posso? Não, estou ao vivo, respeite. Então, é brincadeira essas crianças, né? É muita falta de educação, enfim. Mas tudo bem, faz parte. Dentro de casa a gente tem que também consertar. Então, gente, tem, como eu estava falando, diversas associações civis sem finalidade lucrativa que são extremamente bem-sucedidas, como a FIFA, como a UEFA, como a CBF, como o rival atualmente está bem-sucedido, e a dívida dele é muito parecida com a nossa, não é tão menor do que a nossa não, tá? O Atlético está aí disputando, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro com uma dívida maior que a nossa. O problema não é dívida, o problema é gestão. Dívida, qualquer grande instituição, qualquer grande empresa tem. O que falta no Vasco não é uma mágica para acabar com a dívida, necessariamente. É dar qualidade ao endividamento, torná-lo possível de ser pago num fluxo que te dê caixa positivo. As grandes empresas do mundo administram suas dívidas com qualidade, só que a gente tem que dever para o banco, a gente não tem que dever para as pessoas que trabalharam no clube anos atrás e não receberam ainda. A gente tem que dever para prestador de serviço, a gente não tem que dever para o Estado, a gente tem que dever para o banco, como qualquer empresa do mundo. Nós não precisamos virar empresa para isso. Nós precisamos ter uma gestão eficiente, com qualidade, com gente competente, capaz de tocar o Vasco. Não vão ser os políticos que vão tocar o Vasco comigo, eles estão todos sabendo disso. Todos os conselheiros que assinaram a minha chapa assinaram um compromisso que a gente vai implementar o projeto Somamos. Então, todos sabem de que os vice-presidentes não terão a mesma importância que tem numa gestão amadora como é a de hoje. Que quem vai tocar o Vasco são os executivos, cada um com suas partes, que os vice-presidentes estão lá para ajudar os executivos a entenderem a parte da paixão, a parte das histórias, da história do clube, das glórias, para não botar os troféus dentro de uma Kombi, né? Para não degradar os nossos valores, para não confundir os nossos valores, é por isso. Mas quem vai tocar são os profissionais. Então eu espero que esse esclarecimento seja definitivo com relação a essa questão. Definitivo. Eu acho engraçado que as pessoas cobrem que eu me posicionei de uma maneira teórica sobre um assunto e não do ponto de vista prático, operacional, em termos de proposta de gestão, até porque eu não fiz essa proposta quando eu apresentei o meu projeto para todos, coisa que ninguém fez. Está aí na internet, quem quiser consultar, está lá www.projetosomamos.com.br. A minha proposta de organização do Vasco nunca foi fazer uma SAF, é isso que importa. Se eu pensei nisso numa época, se eu não penso, não importa, a gente vive pensando, parece que o ser humano está evoluindo. O ser humano pensa, cogito ergo sum. Pode ser até que a gente entenda que daqui a 15 anos, uma vez implementado o projeto Somamos, ou até um pouco antes, a gente possa pensar em ter um parceiro, sim,
Eu penso sim, eu sonho em ter como parceiro do Vasco o Emir do Catar. Isso é meu sonho. Mas para isso a gente tem que fazer nosso dever de casa, a gente tem que provar que a gente é competente, a gente tem que provar que a gente é honesto, a gente tem que provar que a gente é capaz, a gente tem que mostrar ao mundo quem nós somos, nós temos que disputar título, nós temos que orgulhar as pessoas a quererem fazer parte, e não sair aí igual uma prostituta vendendo-se a qualquer preço. Nós temos que fazer as pessoas se apaixonarem por nós, por quem nós somos, por nossas histórias, por nossas glórias, por nossas riquezas intangíveis. E o Vasco tem isso de sobra. Nós só precisamos organizar a casa, diminuir um pouco esse ruído político, trazer recursos e operar com qualidade. E aí a gente vai novamente ser campeão da porra toda, porque ninguém pode com o Vasco organizar, ninguém pode. Ninguém pode. O Vasco é o clube mais poderoso do Brasil, sim. Basta se organizar com competência e honestidade. Infelizmente, as pessoas usam do Vasco, vão para o Vasco e pensam no seu mundinho, não pensam no mundo do Vasco. Eu diria que o Salgados é um sapo no poço. E um sapo no poço não enxerga o oceano. Bom dia para vocês todos, vascaínos. Eu estou bem, estou na luta, sei o que é o melhor para o Vasco e sei como fazer o Vasco ser campeão da porra toda. Cabe a vocês estarem juntos ou não. A escolha é de vocês. Um abraço a todos e um ótimo dia.